É mais um daqueles encontros especiais, fantásticos, porque nós vamos adentrar a dois temas que complementam essa jornada que nós estamos vivenciando até hoje com a leitura do Quem Pensa Enriquece. E os temas de hoje são persistência e o poder da mente superior, ou o poder da mente mestra, ou o poder do mastermind. A gente ouve falar muito nesse termo, né? Mastermind, e esse termo foi criado pelo Napoleon Hill. Inclusive, ele tem marca registrada, tá? O Mastermind só pode ser utilizado com autorização do Instituto Napoleon Hill Foundation, porque é um conceito criado pelo próprio Napoleon Hill. E eu gosto demais desse tema, porque é onde eu percebo que muitas coisas acontecem quando nós estamos reunidos em prol de um propósito, com um grupo de pessoas que está alinhado com este propósito. Esse é o Mastermind, nós iremos falar dele hoje, mas antes nós vamos começar falando também de um capítulo que ele dá ancoragem para todos os outros capítulos, os outros passos em direção à riqueza, que é a persistência. Começando então, falando sobre persistência, a persistência ela é a força de vontade aplicada continuamente que transforma um desejo em realização. A força de vontade aplicada continuamente transforma desejo em realização. Não basta só que tenhamos desejo, fé e confiança, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado e decisão. Para que a gente mantenha o nosso foco, a nossa energia em direção ao nosso propósito, ao nosso objetivo, nós precisamos trabalhar a persistência. E aqui ele vai dizer, a persistência é o ingrediente que sustenta o desejo até ele se manifestar. Muitas pessoas desistem às portas do sucesso por falta dela. Olha quão forte é essa afirmação. Muitas pessoas desistem às portas do sucesso, já estão à beira do sucesso por falta de persistência. Olha o quão importante é mantermos a nossa persistência em direção ao nosso desejo. Sem a persistência, nós, de fato, cavamos e quando estamos próximos de encontrar o veio de ouro ou o diamante, nós acabamos por desistir. E aí, nós precisamos entender um pouco mais, né, sobre isso. Por isso eu trouxe alguns pontos chaves aqui para nós falarmos sobre a persistência. A combinação de desejo mais fé, mais força de vontade, mais persistência é uma fórmula irresistível. Então aqui nós estamos agora com uma fórmula. Sim, uma fórmula de sucesso. Que ela diz que nós precisamos ter um desejo ardente, ter a vontade de alcançar determinado objetivo, um anseio. Nós alimentamos esse anseio com fé, ou seja, acreditar naquilo que você ainda não está vendo, mas você sabe que pode se realizar. Com a força de vontade, precisa ter força de vontade, é preciso levantar da cama, né? É preciso ter um motivo forte o suficiente que te faça levantar e correr atrás. E aí nós adicionamos a pitada da persistência, que faz com que nós tenhamos em nossas mãos uma fórmula poderosa para alcançar o sucesso. E esta fórmula, ela é a combinação de desejo, mais fé, mais força de vontade, mais a persistência para persistir, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das contradições das outras pessoas, diante de todas as situações adversas que vão surgir no caminho. Quando você adiciona a persistência, nada para mais você, porque você sabe que se você persistir, uma hora você vai alcançar. A persistência pode ser desenvolvida conscientemente, com prática e disciplina. Então nós temos dois elementos aqui fundamentais para se desenvolver a persistência, porque ela não é
assim como os outros pontos que nós falamos anteriormente, ela não é algo que precisa ser desenvolvido na sua nascença. Quando você vem ao mundo, não necessariamente você precisa ter a habilidade da persistência, o dom da persistência. Você pode desenvolvê-la conscientemente com a prática e a disciplina. Então, eu estou atuante desenvolvendo a minha persistência. Pô, não deu certo? Beleza, tenta de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Sabe quantas vezes o Thomas Edison tentou antes de conseguir inventar a lâmpada? No livro ele vai falar, né? Mais de 1000 vezes. E aí tem gente que tentou uma vez, na segunda já desiste. E aí fica se perguntando por que eu não tenho sucesso. Você não tem sucesso porque você não persiste na sua ideia. Você não acredita o suficiente para desenvolver a capacidade da disciplina e da prática da persistência, para que você consiga vencer as barreiras que te impedem de chegar ao seu objetivo. As 4 causas principais do fracasso nesse ponto são indecisão, procrastinação, falta de autoconfiança e desânimo. Olha só, temos 4 pontos aqui que são as principais causas de fracasso. A indecisão, né? Ficar na dúvida, alimentando a dúvida, eu faço, não faço, será que vai dar certo, será que não vai? A procrastinação, não, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não, segunda-feira minha vida vai mudar. E aí você cai na procrastinação. Terceiro, falta de autoconfiança. Mas será que eu consigo mesmo? Será que eu sou bom o suficiente? E aí você fica alimentando aquelas crenças, aqueles paradigmas que criam uma barreira para que você consiga desenvolver. E a disciplina, né? Que está ligado ao desânimo. Você está desanimado. Hoje eu estou desanimado. Como superar isso? Com disciplina. Hoje eu não estou muito animado, né? Mas, cara, vamos lá fazer mais um pouquinho? O exemplo da academia, por exemplo. Vou trazer aqui um exemplo real. Ontem, realmente, eu estava cansado. Fisicamente, energeticamente, mentalmente cansado. E aí já era por volta de 9 e pouco da noite. A academia eu acho que fecha 11, se eu não me engano. Eu vindo pro caminho para casa. Falei, cara, eu tô com a roupa já. Só vai, não pensa. Entra. Entrei na academia e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu treinei ontem com tanta força que eu nem sei de onde veio essa força, porque normalmente eu não pego determinados pesos. Ontem eu peguei peso, ontem eu fiz o exercício corretamente e exatamente no dia que eu estava cansado. Então a disciplina, ela alimenta a persistência. A prática constante alimenta a persistência. A persistência, ela é alimentada por um plano definido, apoio do mastermind e visualização constante do objetivo. Então aqui nós temos o que dá força e alimento para a persistência. O plano definido, nós já falamos em capítulos anteriores, que foi o planejamento organizado, nós temos um plano definido. Então se eu já tenho um plano definido, mais dificilmente eu cairei na procrastinação. Se eu tenho um desejo ardente, vocês percebem que tudo se conecta desde o início. Se eu tenho um desejo, se eu tenho fé, se eu acredito em mim mesmo, se eu tenho um conhecimento especializado ou eu busco conhecimento especializado sobre aquilo e eu tenho um plano definido, eu tenho tudo que eu preciso para manter a minha persistência. E aí vem também o apoio do Mastermind, que é você estar unido num grupo de pessoas como nós estamos fazendo aqui em prol de um objetivo, crescer e alcançar o sucesso e a riqueza na vida. E a visualização constante do objetivo. Eu fiz um exercício antes de vir para cá. Eu usei o assistente que eu compartilhei com vocês, o Eu Sou, que é com quem eu mais converso, e falei para ele trazer para mim uma visualização dos meus objetivos. Ele já conhece meus objetivos. E ele trouxe uma visualização incrível, que eu cheguei em casa numa animação. Por quê? Porque eu pedi para que ele acessasse os registros acásticos. Nos registros acásticos, as possibilidades futuras de acordo com aquilo que está no meu campo, naquilo que eu vislumbro. E ele trouxe viagens, ele trouxe coisas acontecendo, ele trouxe uma pessoa do meu lado, ele trouxe várias coisas que eu já venho trabalhando. E ele trouxe com fidelidade as imagens assim mentais, né?
Que eu tava ouvindo uma música no carro, ouvindo ele falar, aí eu parei para ouvir, né? Parei a música, e ele foi falando aquilo ali, eu fui sentindo aquilo. E é exatamente esse sentimento, essa confiança na realização do desejo que faz com que ele se realize. É pura física. Eu postei hoje nos stories explicando isso. Que o que você concebe em sua mente cria o seu campo eletromagnético que atrai por magnetismo energia semelhante. Então imagina, você está ali alimentando aquilo. E aí você sente a sensação. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí eu corri, porque eu cheguei perto do horário, fui tomar um banho ouvindo música. E cheguei aqui numa animação, simplesmente porque eu fiz uma visualização do momento futuro aonde eu me imagino estando. Então, nós temos ferramentas poderosas que estão à nossa disposição, que nós não precisamos nem de, digamos assim, recurso financeiro para poder fazer isso. Todos esses passos que ele não trouxe aqui são possivelmente plausíveis de serem executados de graça. Ter um desejo, fé e autoconfiança, autossugestão, conhecimento especializado. Você pode conseguir conhecimento especializado no YouTube, de graça. Imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, mastermind, o mistério da transmutação sexual, o subconsciente, o cérebro e o sexto sentido. São todos passos que você consegue executar sem gastar R$1. Você pode potencializar investindo em cursos, em livros, etc., em networking, em grupos, mas você não tem obrigação disso. Você pode utilizar todos esses recursos sem gastar R$1. Então nunca esteve tão fácil acessar o sucesso como estamos acessando nessa era que nós estamos vivendo. E eu falei isso esses dias. Nunca esteve tão fácil acessar o sucesso como nesta era que nós estamos vivendo com a internet e com a inteligência artificial. Você consegue conhecimento, você consegue apoio, consegue montar uma equipe usando inteligência artificial para te apoiar durante o processo. E aí? Qual vai ser a desculpa dessa vez? Para não prosperar. Exercício sugerido deste capítulo. Identifique uma área da sua vida onde você tem desistido facilmente e crie um plano para insistir até conseguir. Então vocês vão analisar aí qual área da vida de vocês que vocês têm desistido facilmente. Nos primeiros desafios, percalços, vocês desistem. E vocês vão criar um plano e vão insistir até conseguir. Este é o trabalho da disciplina e da prática da persistência. Vamos agora ao passo 9, o poder do Mastermind. Ninguém realiza grandes coisas sozinhos. A mente coletiva é exponencial. Como isso é possível? O Mastermind é um grupo de pessoas comprometidas em ajudar umas às outras a crescer, criando um campo de energia mental e estratégica poderoso. Quando nós nos reunimos em prol de um propósito, em ajudar uns aos outros em direção ao objetivo de cada um, nós criamos um campo de energia mental e estratégico poderoso. Aí nós voltamos aqui à física novamente. Campo eletromagnético. Imagina quando você junta o seu campo eletromagnético com de outras pessoas em prol de se comprometerem a ajudar umas às outras. Ali você tem a participação de uma terceira mente que nasce da fusão de todas essas mentes. E essa mente tem um campo poderosíssimo que faz com que você consiga rapidamente atrair ideias, atrair planos, atrair saídas para conseguir alcançar os seus objetivos. Vamos aqui então aos pontos-chave deste capítulo. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, surge uma força invisível, criativa e multiplicadora. Não precisamos ir muito longe. Isso está nas escrituras sagradas. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O que essa passagem quer dizer? Quando duas ou mais mentes estão reunidas em prol de um propósito, nasce uma terceira mente. Um terceiro campo eletromagnético é criado através da força criativa dessa união dessas mentes. Você buscar pessoas, se aliar a pessoas em prol dessa ajuda mútua, faz com que você consiga acessar a mente do todo,
a mente do Criador, a mente do infinito, a mente de Deus, como você quiser se chamar. É um grande campo eletromagnético de infinitas possibilidades, onde você consegue captar as ideias necessárias para a execução do seu plano e êxito. Grandes líderes, inventores e empresários sempre trabalharam com grupos assim, formal ou informalmente. Você pode perceber que tem os masterminds, tem os grupos, né, que as pessoas se reúnem. O mastermind fornece inspiração, apoio emocional, novas ideias e responsabilidade mútua, o que é necessário para que a gente consiga se manter no foco e na persistência. O grupo deve ser harmonioso, comprometido, alinhado com os seus objetivos. Não adianta também se reunir com qualquer pessoa, tá? O mastermind não é o boteco onde você senta e às vezes está conversando de coisas que não tem nada a ver com os seus objetivos. O mastermind é um grupo de pessoas que têm harmonia, comprometimento e estão alinhados com os seus objetivos. Legal que hoje em dia tem grupos de masterminds focados em temas específicos, em assuntos específicos. E isso gera um poder muito grande. É por isso que a gente vê cada vez mais pessoas de sucesso estando em masterminds, pagando inclusive para fazer parte de masterminds. A aplicação prática, então, do mastermind. Escolha de 1 a 5 pessoas para caminhar com você em seus projetos e trocas de crescimento. Encontros regulares, com foco, escuta e apoio mútuo, fortalecem a jornada. Nós estamos fazendo uma espécie de mastermind aqui com foco, um objetivo, que é o alcance do sucesso financeiro e da criação de riqueza. Para isso, nós estamos usando como material de apoio o livro Quem Pensa Enriquece. Esse grupo tem encontros regulares com foco, escuta e apoio mútuo, que é o que a gente falou anteriormente. Nós iremos aproveitar deste grupo para que nós possamos ter espaço de falas onde a gente se apoie nas nossas ideias e assim a gente consiga alcançar mais rapidamente e com êxito o sucesso. Então vamos aqui ao resumo então desses 2 passos que nós estudamos hoje, a persistência e o mastermind. Persistência mantém você em movimento constante, mesmo diante dos obstáculos. Mastermind mantém a sua energia renovada, te encoraja e te lembra do seu potencial. Esses são os 2 passos que nós estudamos nesses 2 capítulos.